converteu, assim. Sim, como você falou, eu nasci num lar cristão, foi um privilégio muito grande para mim. E a minha mãe sempre foi uma grande missionária, né? Missionária dos filhos. A minha mãe não fala para ninguém. Se você botar ela não tira nenhuma foto de tão tímida que ela é. Mas ela sempre aqueceu o nosso coração por amor a Jesus. Então, desde muito pequenininha, minha mãe foi minha maior pregadora. E ela sempre falou de Jesus para mim. E ela sempre... Engraçado que minha mãe sempre ensinou o que é pecado, o plano da salvação para mim desde muito pequena. Então, eu não consigo me lembrar de um dia específico, sabe, que eu disse assim, hoje foi o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, mas eu consigo perceber que foi na minha infância. Que minha mãe, desde criança, me mostrou a necessidade de um salvador, de que eu era pecadora, de que eu precisava entregar minha vida a Jesus, né, que ser filha de cristão não me faria cristã. E desde muito cedo eu entreguei minha vida a Jesus e assim, vivi esse ambiente por amor a Cristo, sabe? Então assim, a minha vivência, meu processo de conversão foi assim, foi desde muito pequenininha. E eu brinco que minha mãe passou a vida inteira jogando brasas vivas no meu coração e não tinha como isso apagar quando eu tivesse mais velha. Eu falo até que quando eu cheguei na minha adolescência, que eu fiz vestibular e fui fazer faculdade, estudei secularmente, minha mãe, ela me inflamou tanto por amor a Jesus e a missões que quando eu me formei, no dia da minha formatura, né, o palco subia assim, aquela coisa de festa e tal, e todos os meus colegas levantando o canudinho, e agora eu sou doutor, e aquele sentimento de insatisfação, de incompletude, eu dizia, meu Deus, eu vou fazer o que agora? E eu lembro... Esse papel aqui. E eu me lembro muito bem que eu levantei o meu canudinho e eu disse assim, Deus, se o Senhor quiser que eu use isso aqui para a tua glória e que eu seja um instrumento, né, nessa minha profissão, eu vou fazer, mas se o Senhor quiser que eu abra mão de tudo, eu também estou disposta a fazer isso. E eu lembro que ainda fiquei algum tempo trabalhando secularmente, que eu era concursada. O que você se formou? No quê? Eu fiz Direito e fiz Sociologia. Uau! E aí logo em seguida, no sábado seguinte, eu me matriculei no seminário e disse, agora eu vou fazer o que eu já deveria ter feito há muito tempo. Então, eu passo esse processo da minha vida com Deus muito permeado pelo testemunho e pela vida da minha mãe. Agora, deixa eu te perguntar, assim, de forma muito prática e objetiva, assim, o que ela fazia, sua mãe, né? Era o quê? Era um devocional? Era um culto diário? Era o que ela fazia que você se lembra que te inflamou tanto? Sim, minha mãe tinha o costume de todos os dias, antes da gente dormir, ela fazia esse momento de devocional com a gente. Então ela orava, ela lia a Bíblia, e eu lembro muito que ela fazia assim, uma oração que no fim ela dizia assim, agora nós vamos orar por todos os pastores e missionários espalhados no mundo. E aí ela falava da igreja perseguida, ela falava da obra de Deus, do reino de Deus. É mesmo? E todas as noites ela fazia a gente orar. Só que na minha família não existia nenhum pastor, não tinha pastor. Minha mãe estava muito longe disso. Não existia missionário, mas minha mãe tinha esse coração muito inflamado por paixão, por missões. E aí aquilo me gerou um senso de responsabilidade mesmo, sabe? Ela sempre dizia assim pra mim, Thalita, você pode ser o que você quiser, o que você escolher. Você pode ser uma médica, uma professora, uma advogada, mas a minha maior alegria vai ser ver você servindo a Jesus, sempre. Essa vai ser minha maior alegria. Que fala. E ela repetiu isso pra mim anos a fio, muitos anos. Então aquilo sempre queimou no meu coração. A gente fazia culto doméstico, mas eu também lembro de minha mãe assim, muito presente nessa educação familiar próximo, né, tete a tete, mas também sempre levava a gente no culto. Minha mãe era muito disciplinada, né? Ela não deixava nem a gente dormir no culto. Aí se a gente quisesse cochilar, ela fazia, acorda, se estivesse em casa, estava assistindo televisão. Minha mãe era desse nível, sabe? Então eu acredito a isso. Entendi. E você não citou o seu pai. Você cresceu com seu pai também? Não. Na verdade, quando eu tinha 3 anos, eu sou a filha mais nova de 5, meu pai se separou da minha mãe, né? Ele abandonou a família e teve uma segunda família. Então, a minha mãe criou os 5 filhos sozinha, sabe? Ela foi uma grande mulher de Deus, uma guerreira realmente.